Graça e paz seja com todos. Estamos aqui para nós meditarmos na palavra de Deus. Hoje nós teremos um breve estudo bíblico. Eu convido você a pegar a sua Bíblia para ler junto conosco, para ver se de fato o que for falado aqui está de acordo com o que está escrito lá. Porque a palavra de Deus é que é autoridade. Nossa ideia aqui é de explicá-la para você entendê-la melhor e poder viver de acordo com ela e assim ser abençoado. Então, o texto que nós vamos ler hoje está lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, que fala: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Temos estudado aqui as bem-aventuranças e temos visto aqui que Jesus, quando ele sobe ao monte, o seu primeiro ensino fala de bem-aventurado, né? Ele fala bem-aventurados os humildes de espíritos, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, e aqui ele fala bem-aventurados os pacificadores. Já vimos que bem-aventurado traz a ideia de uma pessoa que é feliz, que é abençoado, que ele está fazendo aquilo que Deus manda, que está agradando a Deus. Ele é bem-aventurado, ele é abençoado por Deus. E nesse sentido, Jesus fala que quem está agradando a ele, quem é abençoado, é os humildes, é os que choram. E a gente já viu aqui que várias dessas bem-aventuranças, olhando do ponto de vista do mundo aqui, seria totalmente o contrário, né? Porque quem é que vai dizer bem-aventurados os que choram? Felizes são os que choram. Jesus está dizendo que aqueles que choram e lamentam pelos seus pecados e que reconhecem a sua maldade, que se arrependem e que quebrando seu coração diante de Deus são bem-aventurados porque Deus os perdoa, né? Porque serão consolados com o perdão do Senhor. Hoje, então, felizes, abençoados são as pessoas que Jesus está descrevendo aqui. E hoje nós estamos vendo aqui a bem-aventurança que trata a respeito dos pacificadores. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? É a pessoa que trabalha, né? O pacificador é aquela pessoa que trabalha pela paz, para promover a paz. Alguém que está buscando a paz, que está trabalhando em favor da paz, para que haja paz no meio onde vive, né? Com as pessoas, enfim. Então, é a pessoa que busca promover a paz. Só que quando a gente olha para as bem-aventuranças, a gente vê que elas só tratam de coisas espirituais. Então, a paz aqui é a paz espiritual. E, primeiramente, quando nós olhamos da história do ser humano, a gente vê que o homem precisa de paz. A coisa que ele mais precisa é de paz. E o homem, quando ele foi criado para ter paz, e vivia em paz. Ele vivia em paz com Deus e ele vivia em paz também com o seu semelhante. Mas a discórdia entrou nesse mundo. Ela entrou nesse mundo, ela foi introduzida no mundo pelo pecado. O homem pecou contra Deus, o homem foi instigado por Satanás ali, Eva foi enganada e o homem pecou. E depois que o homem pecou, ele perdeu a paz com Deus, ele se torna um inimigo de Deus, ele perdeu essa paz. E também a gente vê que o homem agora passa a ter problemas até para se relacionar com o seu próximo. E logo a seguir, quando nasce Caim e Abel, Caim mata o seu irmão. Há discórdias, há contendas nesse mundo, há brigas, há invejas, o homem não vive em paz. E a gente vê, por exemplo, analisando a história do ser humano, né? Já tivemos 2 guerras mundiais e muitíssimas guerras, rumor de guerra, confusão, assassinatos, confusões, de tudo é jeito. O homem vive em guerra, em certo sentido, né? Então o homem precisa de paz. E Jesus está falando: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quando a gente olha para a vida do próprio Senhor Jesus, Jesus foi um pacificador. Ele veio a esse mundo enviado por Deus, né, para morrer pelos nossos pecados e assim nós podermos ter a paz com Deus, sermos reconciliados com Deus. Então Jesus, ele por meio dele que nós temos paz, a paz com Deus, e por meio dele também que nós vamos ter paz uns com os outros. E nesse sentido, para entendermos o que a Bíblia quer nos dizer,
A Bíblia está falando do homem que promove essa paz, a paz que Deus em Cristo Jesus proporciona para nós com Ele, né? Deus nos reconcilia com Ele por meio de Cristo. Bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são as pessoas que estão levando essa mensagem para que as pessoas possam desfrutar de paz. Bem-aventurados são as pessoas que estão levando a mensagem do Evangelho da paz. A Bíblia fala que quando Jesus estava aqui nesse mundo, Ele mandou os seus discípulos a pregar o Evangelho. É interessante ver isso para a gente entender um pouco sobre isso. Em Mateus capítulo 10, no versículos do 12 ao 15, uma das coisas que Jesus falava para os seus discípulos quando eles saíram para pregar o Evangelho é que quando eles entrassem em alguma casa, eles deveriam deveriam saudar aquela casa. E se a casa fosse digna, a Bíblia fala, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se houver ali algum filho de Deus, algum servo ali, alguém para ouvir a mensagem e receber vocês, a paz de Deus vai estar naquela casa. Mas se não houver, a paz de Deus vai estar com vocês, vai voltar para vocês. E quando os discípulos saíssem, deveriam até sacudir o pó dos pés, caso alguém não recebesse aquela mensagem mostrando que o juízo de Deus viria sobre elas. Ou seja, os discípulos saíram para levar a mensagem do Evangelho e a mensagem que eles levavam a paz, trazia a paz de Deus. Aqueles discípulos, ao pregar o Evangelho, eles estavam anunciando a paz de Cristo, a paz que Deus dava àquelas pessoas. E se a pessoa não se arrepende dos seus pecados e não crê em Jesus, ela nunca vai desfrutar de paz. O profeta Isaías, ele falou bem a respeito disso, lá no capítulo 57. No versículo 20, Deus usando o profeta diz: mas os perversos são como o mar, agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. A ideia de uma pessoa vivendo o seu pecado na perversidade, na rebeldia, é comparado com o mar agitado que lança lodo, que lança sujeira, lama. E aí o versículo 21 diz: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Os perversos não vão desfrutar de paz. Então, como é que alguém pode desfrutar de paz se não se arrepender dos seus pecados? Por isso que felizes, bem-aventurados os pacificadores, aqui tem a ver com a mensagem do Evangelho que é levada para as pessoas. Porque só alguém que se reconcilia com Deus por meio de Cristo, só alguém que se arrepende dos seus pecados pode ter paz. Como vimos aqui, o profeta Isaías deixa bem claro que para os perversos não há paz. Só vai haver paz se a pessoa for lavada dos seus pecados. É o que nós vimos anteriormente, que a Bíblia diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A gente sabe que o problema do homem está dentro de si mesmo, o seu coração cheio de maldade, perversidade e pecado. Como é que ele pode desfrutar de paz com tanta maldade, com tanta violência dentro do seu próprio coração, todos os maus pensamentos? Ele precisa ser lavado dos seus pecados para que ele possa ser perdoado. E aí ele desfruta da paz, a paz que Deus dá. E aí ele se torna alguém agora que leva essa mensagem para que outras pessoas também possam desfrutar da paz. Então, a gente está vendo aqui que os pacificadores que Jesus está falando aqui são os discípulos que levam a mensagem da paz. Como diz ainda o profeta Isaías, lá em Isaías 52, no versículo 7, o profeta ele disse o seguinte: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz assim: o teu Deus reina. Quão formosa. Aqui ele está falando de uma pessoa que leva uma mensagem, a mensagem do Evangelho, e diz que seus pés são bonitos. Interessante isso, né? E está falando aqui que ele anuncia boas novas e que faz ouvir a paz. Ele é um pacificador, ele está levando a mensagem de Deus para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e possam desfrutar da paz de Deus. Então, você é bem-aventurado se você crê em Jesus, se você se arrepende dos seus pecados e aí você é um pacificador porque você vai levar essa mensagem para outras pessoas, levar a mensagem da reconciliação. O apóstolo Paulo também falava sobre isso. Na segunda carta aos Coríntios, ele dizia que tudo provém de Deus. No capítulo 5, no versículos 18 adiante,
O apóstolo Paulo, falando a respeito do pacificador, ele diz, da paz de Deus, ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou com Ele, nós éramos inimigos de Deus, por meio de Cristo somos reconciliados com Deus, e agora Ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele enviou Jesus a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, e por meio de Jesus somos reconciliados com Deus. Deus não imputou em nós os nossos pecados foram levados por Jesus Cristo. E Deus agora nos deu essa palavra para anunciar para as outras pessoas. E aí o apóstolo continua dizendo: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É Deus falando por nosso intermédio, Deus usando a nossa vida para que nós levemos essa mensagem a outras pessoas, para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. É uma mensagem de paz, é a mensagem da reconciliação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados as pessoas que que se arrependeram dos seus pecados, que creem em Cristo, que têm essa paz com Deus e agora estão levando essa mensagem para outras pessoas. Então, em primeiro lugar, quando fala dos pacificadores aqui, a gente pensa na mensagem do homem ser reconciliado com Deus para ele ter essa paz. Mas a gente vê também que o crente é alguém que leva a paz para onde ele passa, né? Porque a Bíblia fala também para o crente amar o próximo, para o crente amar o inimigo, para o servo de Deus, né? O povo de Deus perdoar aqueles que ofenderam. Lá em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala que no que depender de nós, Romanos 12, 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então o crente é alguém que também, além de anunciar a paz do homem com Deus por meio de Cristo, para que o homem se arrependa, creia em Cristo e desfrute dessa paz, o crente é alguém agora também que vai procurar levar a mensagem para as pessoas e elas, ao entender o Evangelho, elas também vão se reconciliar com seus inimigos e vão perdoar aqueles que ofenderam, e nesse ponto traz paz. O crente é alguém que, no que depender dele, deve viver em paz uns com os outros. A Bíblia diz também em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos. Os crentes devem buscar a paz, né? Devem perdoar aqueles que ofenderam. O próprio Jesus fez isso. Quando ele foi maltratado, quando ele foi torturado, pendurado naquela cruz, ele perdoou aqueles que faziam aquilo com ele. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele também falava semelhante, né, para que Deus também não contasse aquele pecado, não imputasse. Ele rogou intercedendo por aquelas pessoas. E o pacificador, né, bem-aventurados os pacificadores. E aí a gente está vendo, felizes são as pessoas que já se arrependeram dos seus pecados, creem em Cristo e agora estão levando a mensagem do Evangelho para que outras pessoas também possam desfrutar dessa paz. Estão levando a mensagem do Evangelho para que as pessoas amem a Deus e amem ao próximo e perdoem os pecados, perdoem as ofensas e amem até os inimigos. Bem-aventurados os pacificadores, e aí diz, porque serão chamados filhos de Deus. Eles serão chamados filhos de Deus. Aqui nós vemos que eles são chamados filhos de Deus porque o próprio Deus agiu dessa forma. Deus enviou Jesus a esse mundo e Jesus ele veio para nos reconciliar com Deus, para que nós pudéssemos ter paz com Deus, para perdoar os nossos pecados. E agora nós também vivemos em harmonia uns com os outros, para que haja amor no meio do povo de Deus, para que haja perdão, para que os crentes, aqueles que creem no Senhor Jesus, amem até os inimigos. Então, quando um crente age semelhante a Cristo, ele vai ser chamado filho de Deus. Por isso, ainda em Mateus capítulo 5, só que agora no versículo 44, Jesus diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vi chuva sobre justos e injustos.
Os crentes serão chamados filhos de Deus, os pacificadores, porque eles estão agindo muito semelhante ao próprio Deus. Deus, ele é bom, ele é misericordioso, ele é gracioso até com os ímpios, até com os maus. O texto está dizendo que ele faz cair a chuva sobre maus e bons, faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. E o crente é alguém que vai imitar a Deus, porque ele também vai procurar fazer o bem, perdoar, amar o inimigo, orar pelos aqueles que fazem o mal a ele, fazendo assim como uma imitação do próprio Deus. Então o chamado para nós é para nós vivermos dessa forma. Você que crê em Jesus, que você agora leve a mensagem do Evangelho para que as pessoas possam desfrutar da paz com Deus, o perdão dos pecados, serem reconciliadas com Deus. E onde você estiver, que você ame a Deus e ame ao próximo, e ame até os inimigos, e trate bem até as pessoas que fizeram mal para você, porque Deus quer que nós vivamos dessa forma, como um pacificador. É o que a Bíblia fala, no que depender de você, que tenha paz, que você viva em paz com o próximo, com os irmãos, com as pessoas, até mesmo com os maus, até mesmo com aquelas pessoas que fizeram e que fazem o mal para você. No que depender de você, que você não revide o mal com o mal, que você não revide a ofensa com outra ofensa, um xingamento com outro xingamento, mas que você haja como Cristo falou, olha, um pacificador, que ora pelos inimigos, que faz o bem a quem faz o mal, que está procurando fazer aquilo, amando mesmo, botando em prática a palavra do mandamento do amar ao próximo, até com uma pessoa que faz o mal. Então, esse é o chamado para nós. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você tem vivido dessa forma? Ou quando alguém xinga você, você revida? Ou você faz o mal? Você tem levado a mensagem do Evangelho para outras pessoas? É um momento aqui para nós refletirmos, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então vamos orar nesse momento, pedir a Deus misericórdia sobre nós, para que Deus abençoe todos nós. Senhor Deus, nosso Pai, nós reconhecemos que somos pequenos e que o Senhor é grande, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós somos pecadores e precisamos da Tua graça, Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e nos ajude, ó Deus, a viver em amor, amando ao Senhor e amando também ao nosso próximo. Que o Senhor nos ajude a sermos pacificadores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.